Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, sexta-feira, 16 de outubro, mas chegando mais o final de uma semana. Hoje é dia de Santa Margarida e Maria Alacoque, Virgem Memória Facultativa. Hoje é Dia Mundial da Alimentação, Dia da Ciência e da Tecnologia, Dia do Anestesista e Dia do Instrutor de Autoescola. Também na data de hoje, em 1952, é criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E na data de hoje, em 1998, é detido em Londres Pinochet, devido a mais de 3.100 pessoas torturadas, assassinadas ou desaparecidas nos 17 anos da sua ditadura no Chile. A você que nos escuta, que o seu dia seja abençoado e você busque cada vez mais ser sinal de Deus na vida dos seus irmãos e irmãs. Divulgue este áudio, convide as pessoas a se inscrever neste canal de evangelização, deixe o seu comentário, faça deste momento a sua oração com a Bíblia pessoal e diária. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, os versículos do 1 ao 7, que diz: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniam a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, dizendo: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então tem início aqui, para só terminar lá no capítulo 13, versículo 20, uma reflexão sobre o fermento do reino que se opõe ao fermento dos fariseus. É um convite para que o discípulo se conscientize de qual fermento move a sua vida. As possibilidades não são muitas. São fundamentalmente duas: o medo da morte, que leva à hipocrisia e à acumulação dos bens, ou o temor de Deus, que leva à verdade e à liberdade na experiência da misericórdia. Primeiro, fermento é o da morte. O segundo, o reino de Deus, cuja vinda pedimos ao Pai na oração do Senhor. Lucas 11, 2. O teste que se faz no capítulo 12 de Lucas versa sobre o uso dos bens materiais. Destinatário destas palavras são, alternativamente, os discípulos e as multidões. As multidões simbolizam os futuros discípulos. A comunidade dos discípulos está sempre aberta a todos, pois a todos deve ser anunciada a vontade de Deus. Por isso, pode-se dizer que o capítulo 12 se destina a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, todos chamados a viverem como filhos e filhas de Deus. Ao desmascarar a atitude do mundo, Jesus ensina qual deve ser a atitude do discípulo. E a primeira atitude que Jesus ensina é testemunhar com coragem o Senhor. A esperança da plenitude do reino, a esperança escatológica, é a razão da sua coragem e da sua liberdade. A certeza de atingi-lo no final move a sua caminhada desde o início. É a força para enfrentar as dificuldades, as contradições do caminho e a própria morte. É o vigor necessário para viver e para morrer. Os primeiros versículos do capítulo 12 organizam-se em 3 partes. O discípulo deve fugir da hipocrisia, lá do 1 ao 3. Não deve ter medo das pessoas, mas de Deus, do 4 ao 7. Testemunhando Deus enquanto confiantemente aguarda
o seu julgamento, do 8 ao 12, que não escutamos hoje. Se a motivação escondida do pensar, do falar e do agir humano é o medo da morte, o discípulo de Jesus, consciente de que um Deus, o Filho, morreu por ele na cruz, deve ser capaz de vencer o julgamento previsto do mundo e apostar no verdadeiro julgamento, o de Deus, que ama o ser humano de um amor louco e lhe dá gratuitamente o reino. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz o Salmo 111, 10 e também lá em Provérbios 1, 7. O temor do Senhor não é medo paralisante nem terror. Temer a Deus significa levar em conta nas grandes decisões e no dia a dia da vida que Deus é Deus e só Deus é Deus. E não querer de modo algum perdê-lo, pois só Ele é a vida e só Ele pode dar a vida. O ser humano não pode não temer, como não pode não ter fome, como não pode não desejar. Afinal, somos criaturas, e a criatura é incompletude, necessidade, precisão. Assim como o desejo sim, teme o não. O perigo é transformar o objeto do seu medo no seu Senhor. Por isso, se não quiser fazer da morte o seu Deus e o Senhor da sua vida, como lá no Salmo 49, 15 diz, deve temer a Deus, e a Deus somente como Senhor de sua vida. O temor de Deus é fonte de sabedoria, porque torna a pessoa livre e capaz de discernimento. E é nessa liberdade, nessa capacidade de discernir, discernindo escolher por Deus, que nós, a cada dia, nos abrimos aos seus ensinamentos. E nos abrindo aos seus ensinamentos, nos motivamos mais e mais a nos alimentar dele. Não é nos deixando mover ou alimentar pelo fermento da hipocrisia. E quanta hipocrisia há no mundo, sobretudo nos dias de hoje. Quanta hipocrisia há no nosso meio. É preciso, portanto, a cada dia, pela dinamicidade da fé, nós transformarmos as nossas atitudes, para que cada vez mais nós sejamos serenos, sinceros e verdadeiros. E transformemos todos os resquícios de hipocrisia em verdadeiras atitudes de discípulos e missionários, que amando a Deus, amam-o de coração. E porque amam, querem testemunhar, buscam testemunhar cada vez mais este amor verdadeiro que vem do Senhor. A você, meu irmão, minha irmã, eu desejo um dia abençoado, lembrando sempre que nos finais de semana, sábado, nós temos a Santa Missa às 18 horas, lembrando também que hoje, sexta-feira, lá na comunidade São Lucas, que está em festejo de São Lucas, tem a Santa Missa às 19 horas e a quermesse, você é convidado a participar, logicamente usando máscara, levando seu álcool em gel, mantendo o distanciamento para se cuidar também, né, mesmo buscando o crescimento espiritual, cuidarmos da nossa saúde e da saúde dos que estão à nossa volta. E domingo, nas 7 da manhã e às 18 horas, na Igreja Matriz, você é convidado a participar e a rezar conosco a Eucaristia Dominical. Tenha um dia abençoado, uma sexta-feira de paz e que Deus seja sempre o motivo da sua alegria e que você busque cada vez mais testemunhar o amor de Deus na sua vida, hoje e sempre. Amém.